Eu tenho dobra aqui do lado, então se ficar muito barulho é por conta disso, tá bom? E vai ficar o dia inteiro assim, não vou conseguir achar outro horário pra gravar, então é melhor parar de procrastinar e gravar logo. Ó, deu uma acalmada, mas daqui a pouco volta. Melhor do que nos filmes é um livro que eu esperei o ano inteiro pra ler e eu vou falar. É um livro bem clichêzinho, mas que eu gostei pra caramba, porque ele é bem simplesinho de ler. E um dos motivos que eu gostei é que em muitos aspectos eu me identifiquei pra caramba com a protagonista. Assim, ela é extremamente estereotipada, mas parte das características dela eu acho que eu também tenho bastante. Só que assim, esse livro é um livro que teria 50 páginas se a protagonista deixasse de ser lerda e visse o óbvio. Oi pra você que me assiste, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou a Ruth com um E no final, não com H, nem com I, nem com Y, só um E no final. E esse livro conta a história da Liz, que é uma garota que aprendeu com a mãe dela a ser super romântica. Ela gosta muito de tudo que tem a ver com romance, que tem a ver com a vida amorosa e coisas também que são mais retrô, porque ela acha que é romântico. Quando ela tinha 8 anos, a mãe dela acabou morrendo num acidente e deixou essa paixão pelo romance como herança pra ela. E ela ficou tão obcecada que levou pra vida dela que ela tinha que arranjar alguém perfeito para ter um relacionamento, que com certeza não seria o Wes, que é um vizinho dela que implica com ela desde sempre, e depois que cresceram um pouco, a relação deles é basicamente brigar, brigar e brigar por conta da vaga, porque eles moram tipo assim, um de frente pro outro, e a melhor vaga que tem, eles ficam concorrendo porque ou é aquela vaga ou é uma que fica bem longe ali. E tá chegando o último ano da escola, que é um ano que simplesmente amedronta a Liz. Por quê? Porque é um ano que geralmente pessoas passam com a família, tudo é compartilhado com os pais, e ela não tem a mãe dela pra fazer isso. Ela tem a Helena, que é a madrasta dela, mas não é a mesma coisa, porque a Helena, ela não sente as coisas com a mesma emoção que ela e a mãe dela sentiam. E pra piorar, a Joss, que é a melhor amiga dela, tenta fazer algumas coisas com ela, mas são coisas que ela queria que fosse ou com a mãe ou com algum par romântico, que com certeza a mãe dela ia gostar. E como eu falei, tem a Helena também, que quer tentar participar da vida dela, mas ela simplesmente não dá espaço pra Helena se sentir inclusa, com medo da mãe dela, das memórias da mãe dela sumirem. Até que o Michael, que é uma paixão de infância da Liz, volta do interior e ela vê aquilo como uma oportunidade perfeita pra conseguir ter um romance que a mãe dela com certeza aprovaria, porque o Michael era um garoto educado, bonito, inteligente, sofisticado, carismático, tudo que a mãe dela gostaria que tivesse num genro pra ela. E ela vê que o Michael é o cara perfeito pra levar ela pro baile. Só que tem um porém. Ele, agora já com 18 anos, vê ela ainda como uma garotinha, como a pequena Liz. E ela quer provar pra ele que não é mais aquela menininha, como pedindo pro Wes ajudar ela a aproximar ele. O que não fazia o menor sentido, porque ela simplesmente detestava o Wes. Só que o Wes é tipo um conhecido em comum que os dois tinham, e ela achava que iria dar certo, até porque o Wes sabia mais do Michael do que ela. Então, assim que ela descobre que vai ter uma festa com um dos jogadores, eu acho, da escola, que tanto o Wes como o Michael foi convidado, ela implora pra ele levar ela também pra essa festa, pra tentar conversar com o Michael. Em troca disso, em troca dele levar ela pra festa e mostrar pro Michael que ela já não era mais a pequena Liz, ela deixaria a vaga pra ele por um dia. Depois de debaterem pra caramba sobre isso, sobre o fato dela tá querendo forçar um romance, tentar forçar uma história clichê que poderia não existir. Inclusive, no meio dessa discussão, eles começam a falar sobre o Enemies to Lovers, que é um gênero do romance, onde pessoas que se odeiam são obrigadas de alguma forma a passar um tempo juntas e acabam começando a gostar uma da outra naquele período. E o Wes fala claramente, se o clichê realmente existe, não era pra gente estar junto? E detalhe, ele também gosta de romance. Eu, nessa fala, já iria ficar meio intrigada, porque foi um sinal de que talvez era pra eles ficarem juntos.
Esse pode não ter sido um sinal tão claro. Só que mais pra frente vai ter alguns momentos que ele vai soltar uma bomba e ela vai simplesmente ignorar. Ou que ela vai reparar, mas vai fingir que não viu. Na festa que eles vão, a Liz vai com um vestido super retrô, que ela sempre usa umas roupas baseadas nas roupas que a mãe dela usava, que eram sempre umas roupinhas bem retrozinhas. Era sempre vestidos bem retrôs. E bom, eu também gosto da estética mais retrô, só que eu não gosto de vestir. Então, duas coisas aí que eu já me identifiquei. Eu gosto pra caramba de romance. Acho que eu não sou tão obcecado quanto ela. Eu gosto muito da estética mais vintage. Talvez tanto quanto ela, só que de forma diferente. Enfim, ele chegou lá na festa. E uma menina começa a dar em cima do Wes, na cara dura. Só que ele tá nitidamente desconfortável. Então, pra tirar ele daquela situação, a Liz vai e fala o quê? Que eles estão juntos. Ela só não percebe que contou aquilo pra menina mais fofoqueira da escola. E em pouquíssimo tempo, muita gente já sabe do namoro dos dois. Chega o Michael, ela tenta puxar assunto com ele, eles começam a conversar e ele fala tipo assim, nossa, mas você veio direto do trabalho? Ela fica tipo, como assim? Ele fala assim, você tá vestida de garçonete? Aí ela olha pro vestido dela retrozinho, todo fofinho, e fica tipo, é que eu trabalho numa lanchonete. E eles estão conversando, não tá chegando em lugar nenhum aquele papo, então ela decide tentar trazer uma conversa mais legalzinha. E quando as coisas estão começando a andar mais pra frente, vem uma menina e vomita na Liz do nada, na frente do Michael. Nesse momento, o Wes leva ela pro banheiro e vai buscar uma mochila que ele tem com roupa extra no carro. Ela se arruma e ela pede pra sair da festa porque não tem mais clima, ela não tá mais arrumada com o vestido preferido dela, que parece de uma garçonete. Agora ela tá com as roupas do Wes, basicamente, que é um conjunto de moletom e uma camiseta dele. E no momento que ela volta pra festa, porque ela tem que passar pela festa, né, para ir embora, ela amarrou a camiseta de uma forma que fica que nem um cropped e a calça dela, como é muito grossa, acaba caindo um pouco. E ela não percebe isso. Ela percebe quando vê que tem um monte de gente olhando pra barriga dela. Aí ela puxa a calça, aliás, ela não. Aí o Wes puxa a calça, segura ela e leva ela embora. No carro eles começam a conversar e ele fala que o Michael ainda acha que ela é a pequena Liz, porque só a pequena Liz pra ir vestida de garçonete pra uma festa do colegial. Mas ao mesmo tempo ficou surpreso de ver que a pequena Liz tem uma tatuagem, porque ela tem uma tatuagem da cintura pro quadril de uma flor. Não lembro que flor que era, mas tem de uma flor que é por conta da mãe dela, porque é uma flor que aparece no filme preferido da mãe dela. E conversando com ela, ele fala que pode fazer com que o Michael comece a olhar pra ela de outra forma. O Michael e ela vão juntos pro baile, mas em troca ele quer a vaga pra ser uma vaga vitalícia. Só que assim, ele vai se esforçar pra caramba mesmo pra ela conseguir ficar com o Michael. Vai dar dica de moda, vai jogar ela pra cima do Michael, vai ensinar ela como que o Michael é. Enfim, ele vai realmente dar uma de cupido pros dois. Então ela aceita e no outro dia já ele aparece no sebo que ela trabalha e fala pra ela que de noite tem um jogo de basquete, que o Wes vai e chama ela pra fazer compras porque ela precisa dar uma repaginada no visual dela. Só que tem um porém. Lembra que eu falei que ela e a Joss, que é a melhor amiga dela, estavam fazendo basicamente tudo junto do último ano? Uma das coisas que elas fariam seria comprar vestidos juntas e ir pro baile. E ela tinha marcado com a Joss, com ela e a mãe dela, naquele dia experimentar os vestidos, que é uma coisa que ela tava adiando fazia muito tempo. Ela sempre fugia pra fazer isso. Mas ela acabou aceitando. Ela mandou uma mensagem pra Joss falando que tava num dia de folga e acabou aceitando. Lá o Wes dá uma de Esquadrão da Moda com ela. E quem que aparece por lá? A Joss. E a Joss fica, não era hora extra, não era folga, era o contrário, era hora extra que ele ia ter que fazer. Ela tipo assim, oxe, você não ia ficar de hora extra hoje? Aí ela, eu ia, só que acabou dando uns negócios errados. Aí o Wes precisou da minha ajuda e eu vim aqui ajudar ele a comprar um presente pra mãe dele. E ela conseguiu despistar a Joss. De noite, ela se arrumou com as roupas que ela comprou com a ajuda do Wes. E pouco antes do Wes chegar, quem chega lá? Ela mesma, a Joss de novo. E fica a Joss e a Helena. Fica, oxe, você vai sair com Wes? Aí fica aquele clima, porque ninguém sabe do plano dela com Wes pra ela ficar com o Michael. O Wes chega, leva ela. Eles vão pra casa do Michael. E de lá eles entram numa van e vão até o jogo de basquete. Depois de assistir o jogo, eles vão jogar um pouco. E a Liz aproveita esse momento pra puxar assunto com o Michael. É nesse momento que o Michael começa a falar que tá na cara que o Wes tá afim dela, porque ele não para de falar dela pro Michael. E ela fica tipo, eita, tá dando errado. O Wes tá falando bem até demais de mim pra ele. E o Michael
tá desconfiado que o Wes gosta dela. Só que aí ela consegue mudar um pouco o rumo da conversa e consegue rolar um leve climinha entre eles dois. Ou pelo menos é o que ela pensa que tá rolando, porque o Michael acabou de falar que o amigo dele tá gostando dela. Quando do nada ela sente uma bolada no nariz dela e ela cai pra trás, de tão forte que foi a bolada. Os meninos ficam ao redor dela e ela basicamente quebrou o nariz. Não, quebrou não. Ela luxou o nariz e ficou parecendo a Senhora Batata do Toy Story. E é nesse momento que ela percebe que o Wes está sendo super atencioso com ela, enquanto o Michael simplesmente ficou assim, tipo, ficou preocupado com ela no início, mas depois que viu que tava tudo relativamente bem, voltou a fazer o que ele tava fazendo antes, de conversar com ela. E é incrível que o Michael, ele não é que ele não tá nem aí, mas ele tá, tipo, tranquilo quando ela tá ali, ao contrário do Wes, que na hora já tira a camisa dele pra estancar o sangue dela, ajuda ela a ir pro hospital, fica com ela até o pai dela e a Helena, que estavam no cinema, chegarem. E ela pensa, mas não era pro Michael estar aqui comigo? Por que o Wes que tá sendo tão bom assim comigo? Não era pra ser o Michael? E era mesmo pra ser o Michael, só que o Michael não tava nem aí pra ela, quem tava era o Wes. Mas tá. Na mesma noite que ela machucou o nariz, ela recebeu uma mensagem do Michael, que pediu o número dela pro Wes, perguntando como é que ela tava, se ela tava melhor, e uma ligação do Wes. E ela mesma fala que é incrível que nessa ligação com o Wes, ela podia falar a besteira que ela quisesse sem se preocupar, porque era o Wes. Ao contrário do Michael, que ela tava sempre pisando em ovos, porque ela tinha medo de falar a coisa errada e parecia a pequena Liz. Tá aí mais um sinal de que não era pra ser o Michael. Já foi 3. O Wes falou de forma indireta que talvez era pra eles ficarem juntos. O Michael disse que o Wes tava afim dele e que ela devia ficar com ele porque eles combinavam. O Michael ignorou ela em um momento que ela tava precisando de ajuda, ao contrário do Wes, que ficou com ela o tempo todo. E ela se sentia muito mais à vontade com o Wes do que com o Michael. Enquanto isso tava acontecendo com ela, com esse triângulo amoroso, ela continuava enrolando a Joss sobre o vestido, e o pai dela pedia pra ela convidar a Helena, porque a Helena com certeza iria querer ir também participar desses momentos, porque apesar dela não ser a mãe dela, ela ainda tinha uma consideração muito grande e ela com certeza iria querer estar nesses momentos. Então chega um dia que ela não pôde mais enrolar a Joss e ela decidiu chamar a Helena pra ir. Ela não queria que a Helena fosse, ela não queria nem ir experimentar o vestido dela, porque não ia ser com a mãe dela. Um dia antes de experimentar o vestido, ela conversa com o Wes também pelo celular, e aí ele chama ela pra ir pra área secreta com ele. Essa área secreta era basicamente um jardinzinho que tinha atrás da casa do Wes, e eles ficaram lá conversando até altas horas. No outro dia, ela foi sair com a Helena antes de comprar o vestido, e a Helena pergunta o que tá rolando com o Wes, até porque ela viu a Liz com o Wes, assim, tipo, ela viu que a Liz foi lá pra casa do Wes, pulou a cerca e voltou pelo menos 1 hora depois. E a Liz, quando tomou a liberdade de contar o que estava acontecendo, explicar a situação do Wes, do Michael, e a Helena apoiou ela totalmente. Na hora de provar os vestidos, ela pegava todos os vestidos que mais combinavam com ela, com o gosto dela, que eram todos os mais bregas possíveis, e nenhum ficava bom. Até que chegou uma hora que a Joss falou assim: olha, não é porque você não fica bom em nenhum vestido, é porque você pegou os piores vestidos. Aí ela falou assim: deixa eu escolher um vestido pra você experimenta. Tudo bem se você não gostar, mas tenta. E num desses vestidos que ela pega um que é branco. E o Wes, no dia que ele levou ela pra fazer compra, falou que ela, por ser ruiva, as melhores cores pra ela são verde e branco. E no meio desses vestidos tinha um branco que ela colocou e ficou incrível nela. E o vestido tinha até bolsa, era perfeito pra ela mesmo. As 4 gostaram do vestido. O Wes também, porque ela mandou uma foto pra ele. Só que nesse momento, a ficha de que a mãe dela não tá ali cai e ela simplesmente desaba. Ela briga com a Helena. Não, ela não briga com a Helena, mas ela simplesmente surta pra dentro e não quer mais participar do resto do dia que a Helena tinha preparado pra ela. Então a Helena fica meio chateada com ela e fica brigada por um tempo, mas depois ela simplesmente esquece aquilo e volta a ser como era antes. E o Wes chama ela pra ir na casa do Michael, porque ia ter uma sessão de cinema lá e seria bem provável que poderia rolar alguma coisa. Aí tá, ela aceita ir, vai os dois juntos, só que antes de ir pra casa do Michael, ele leva ela pra jantar numa hamburgueria que tem lá perto. Eles começam a comer e conversar, e é incrível que em todo momento ela percebe que ela consegue ser ela mesma com o Wes e não com o Michael, mas ela sim dizer que o Michael é o amor da vida dela. Ela se sente muito melhor com o Wes do que com o Michael, mas ela simplesmente ignora isso porque
porque ela quer seguir o roteiro que a mãe dela com certeza teria escrito pra ela. Eles comem, vão pra casa do Michael. Na casa do Michael, eles sentam juntos, assim, tipo, juntos, grudados mesmo, porque eles passam a pouco, eles tinham que ficar grudados. E ela não conseguia se concentrar no filme, que eu imagino que era de ação ou de suspense. E ela não consegue se concentrar no filme, porque todos os sentidos estão ligados nele. O cheiro dele, a perna dele grudada na dela, tudo. E chega uma hora que ele zoa ela, fala tipo assim, nossa, mas você tá muito concentrada numa cena que esse homem está sendo esquartejado. E ela olha pra ele e rola um clima. Nada. Nesse momento, ela percebe o quão perto que o rosto dela tava do dele. Assim, se ele se aproximasse um pouquinho mais e ele inclinasse um pouco a cabeça, eles iam conseguir se beijar. E é quase isso que acontece, porque ele começa a se aproximar, ela começa a se aproximar dele. Só que nesse momento, um amigo dele chega do nada e fica no meio deles, porque o outro amigo não para de falar. O filme acaba e o Michael fala pra Liz que tem um piano guardado lá em cima e ele queria levar ela pra ver. Nisso que ele leva ela pra ver, ela percebe que o Wes começa a conversar com a Alex, que é uma menina que nitidamente gosta dele, só que ele não dá muita atenção pra ela. Inclusive, a Liz passou metade do livro tentando empurrar eles dois pra ficarem juntos. Lá no quarto do piano, a Liz pergunta se o Michael não vai chamar a Lana, que é uma menina que ela simplesmente detesta e que ela desconfia que gosta do Michael, mas ele fala que não acha uma boa ideia chamar a Lana, porque quando eles se conheceram, ela tinha literalmente acabado de terminar com o namorado dela, tanto que quando ele viu ela pela primeira vez, ela tava chorando na calçada da casa dela por conta do ex dela. E nesse momento a Liz percebe que talvez, assim, só talvez ela sinta alguma coisa pelo Wes. E ela começa a desabafar pro Michael sem falar que tá falando sobre o Wes. E o Michael entende tudo errado e acha que ele deveria chamar ela pro baile, sendo que ela tá falando que ela queria que o Wes chamasse ela, não o Michael. Quando eles estão voltando pra casa, o Wes tá dirigindo, né? E chega uma hora que ele perde o controle e acaba caindo lá no meio do mato. E os dois estão muito tensos, aí acabam caindo lá no meio do mato. E na hora o Wes liga pro pai dele, só que depois fica os dois no banco traseiro do carro conversando, até que ela simplesmente sente um clima e puxa ele pra um beijo. E pouco tempo depois ele retribui aquele beijo e eles ficam lá até o Wes parar e falar, eita, meu pai chegou. Aí eles descem no carro, vão até o pai dele e ela não consegue parar de pensar naquele beijo que rolou entre ela e o Wes. Ela chega em casa sorrindo que nem uma boba e a Helena pergunta tipo assim, nossa, foi tão bom assim? Aí ela fala, nossa, foi muito bom. No outro dia, começa a procurar o Wes, porque ela tá doida pra ver ele agora que ela finalmente percebeu que gosta dele. Só que ela não acha ele em lugar nenhum. E na hora do intervalo, tem uma multidão, assim, no lado de fora da escola. E quando ela vai lá ver, ela percebe que o Michael tá chamando alguém pra ir pro baile. E quando ela vai ver, é ela que ele tá convidando pra ir pro baile. Só que assim, é um convite tão elaborado que ela não tem nem coragem de dizer não. Mas ela até cogita a ideia, só que ela olha pro Wes e o Wes tá abraçando a Alex, que é aquela menina que ele falou que não ia ter nada, mas que com certeza queria ter alguma coisa com ele. Então ela pensa, tá, pelo visto eu não vou com essa, então eu vou com o Michael. Então ela aceita ir com o Michael, e é nesse momento que a Joss descobre que ela não tava com essa coisa nenhuma, que ela era querendo forçar um relacionamento amoroso com o Michael, e que ela não tava falando a verdade pra ela quase nunca nos últimos tempos. Então ela fica sem o Wes, ela fica sem a Helena, porque ela também briga com a Helena, e ela fica sem a melhor amiga dela. Chega o dia do baile, ela tá colocando a roupa que ela comprou com a Helena e com a Joss, enquanto ela vê o Wes saindo de casa com um buquê de flores na mão, que claramente é pra Alex. E ele tá todo arrumado, totalmente contrário de como ele tá normalmente, e ela sabe que ele estaria exatamente igual se fosse com ela. Pouco tempo depois, o Michael chega, também ajeitado, todo alinhado, e leva ela pra um restaurante. Nesse restaurante, ela vê que não tá rolando nada de romântico ali, que era pra ela estar com o Wes, e vai no banheiro pra fazer sei lá o que, e encontra a Lana lá. A questão é que ela não pode negar que a Lana e o Michael têm muita química, e tá na cara que eles gostam um do outro, só que eles têm medo de admitir. E chegando no banheiro, a Lana explica que ela gosta do Michael, e a Liz fala que o Michael também gosta dela, mas tava com medo dela ainda não ter esquecido o ex dela. Aí ela fala que nunca sentiu
aquilo que ela sente pelo Michael. E ela entende que precisa fazer alguma coisa pra ajudar os dois. Só que ela não faz nada. Chega lá no baile, ela vê o Wes dançando coladinho com a Alex, morrendo de ciúmes, e fala pro Michael que ele tem que correr atrás da Lana, porque é dela que ele gosta e ela gosta dele, então eles foram feitos um para o outro. Sem ver tanto sentido mais em estar ali dentro, ela sai pra fora e tromba com a Joss, que também arranjou um par pra ir, e ela tava tentando fugir dele porque ele não tinha graça nenhuma. Ali ela começa a falar um monte de coisa e as duas fazem amizade. Como ela não tem mais nada pra fazer, ela volta pra casa, ela conta tudo o que aconteceu pra Helena e pro pai dela e faz as pazes com a Helena. E a Helena fala pra ela que ela tem que tomar coragem, que ela não pode ter medo de enfrentar fazer aquilo que ela quer. Mesmo sem entender direito o que a Helena falou, ela decide que vai tentar dar um jeito de reconquistar o Michael. E o que ela faz? Ela reúne um monte de lembranças que ela tem com ele e leva lá pra área secreta. O problema é que uma coisa que ela não pensou que poderia acontecer, aconteceu. E o Wes levou a Alex pra casa, pra área secreta, inclusive. Eu acho que isso foi o que mais machucou nela, porque a área secreta era uma área dos dois, né? E ele levou a Alex pra lá. Aí acontece um monte de coisa lá, ele descobre que ela tá lá, ela fica toda sem graça e sai correndo. E ela pega o carro, dirige sem rumo por aí, passa no Mac e compra um monte de besteira pra ela comer. Assim que ela chega em casa, ela estaciona e tem medo de trombar com o Wes, quando ela desce do carro pra ir pra casa dela. Então ela decide ficar ali mesmo e ela come o lanche dela, bebe o milkshake, até o Wes chegar do nada, batendo no vidro dela e perguntar pra ela o que tava acontecendo. Que ele não tava gostando daqueles joguinhos que ela tava fazendo e que ele não gostava daquilo. Aí ela explicou tudo que ela tava sentindo. Ele disse que também sentia o mesmo por ela, só que ele sabia que ela gostava do Michael e não queria forçar nada. Ela também não queria atrapalhar aquele sonho dela. E os dois se beijam e acabou o livro. E gente, o tanto de sinais que ele deu durante o livro de que ele gostava dela. E o pior é que ela sentia coisas por ele, só que não admitia que era isso. E as pessoas ao redor dela, que sabiam disso, no caso o Wes e a Helena, falavam pra ela que o Michael não era mais aquele garotinho que ela conheceu quando ela tinha 8 anos, que ia estragar o possível romance do garoto que ela gostava quando era criança, e ia perder a oportunidade de ficar com um garoto que realmente gostava dela, porque ela queria seguir o roteiro que ela achava que a mãe dela ia gostar que ela seguisse. E ela nem parou pra pensar no que a mãe dela realmente ia achar aquilo. E uma coisa que o Wes fala no meio do livro que é verdade, é que a mãe dela não ia ligar se ela fosse uma garota normal, uma garota que vive como as garotas da idade dela. Ela não ia ligar se ela começasse a dar jeans, ela não ia ligar se ela não ficasse com um galã de cinema, que a mãe dela não ia ligar se ela fosse uma garota de 18 anos que vive como uma garota de 18 anos. E é isso que ela não admite o filme inteiro, que ela tá vivendo o roteiro que a mãe dela teria escrito pra televisão, porque a mãe dela era escritora de novela, alguma coisa assim, sendo que o que a mãe dela queria é que ela vivesse a vida dela. E foi esse o livro. Na verdade, eu contei hoje sobre Melhor do que nos Filmes, porque eu quero muito falar sobre a continuação, só que eu não ia falar da continuação sem falar o primeiro. E a continuação no canal não é como nos filmes. E no próximo final de semana eu vou postar mais um episódio da minha série falando sobre a coleção Minha Vida Fora de Série e fazendo meu filme. E no outro domingo eu vou postar sobre Não É Como nos Filmes. E vai ser um vídeo muito legal, eu prometo pra vocês. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, sinceramente. E se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aí embaixo o que você achou desse livro, se você concorda comigo que ela foi tonta, metade do livro. Me dá também sugestão de livros, séries, filmes pra mim ver e comentar sobre aqui. E todo domingo, até meio-dia, sai um vídeo novo. Então, espero vocês no próximo domingo.